Tudo bem, meus irmãos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo. Será sobre o reinado de Cristo na terra. Para quem será? Como será? E quem estará nesse reinado de Cristo? É um assunto pouco ensinado nos dias atuais. A falta de conhecimento está deixando muitos cristãos vulneráveis aos ataques de Satanás. O estudo será postado no YouTube e só o Story, o Reels, será postado no Facebook. Seja um elo da corrente do cristianismo. Compartilhe. Fale com seu amigo, seu parente, seu vizinho, seu irmão na fé. Saiba que existe aí um elo do cristianismo e o Espírito Santo é que nos dá esta ligação. O tema será sobre o milênio e 1000 anos na Terra. Ok? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a Ti, Senhor, por mais esse momento concedido nesta rede social. Eu rogo, Senhor, que esse estudo, Senhor, possa alcançar vidas e possam alicerçar, Senhor, vidas cristãs e vidas que precisam conhecer melhor, Senhor, sobre o cristianismo e a Tua palavra. Sei que o Espírito Santo que está me usando, Senhor, fará eles entenderem. Assim oro, Senhor, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, o tema, já disse para vocês, que é o milênio, 1000 anos de paz na terra. E a leitura está ali como texto básico em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. Há uma interpretação aqui que eu quero passar para vocês, para que vocês se envolvam melhor ao entender esse estudo. E para compreender o milênio, é necessário você ter assistido o estudo Os 7 anos da Grande Tribulação, vídeo já postado no YouTube. Existem regras para estudar a Bíblia. Ou seja, qual a visão teológica que os ensinadores seguem? Existe uma visão de muitos ensinadores que são pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, pós-tribulacionistas, abelinistas. Tem muitas interpretações, mas eu concordo com essas duas interpretações, teológicas e escatológicas, que são dispensacionalista, períodos de tempos pré-determinados. É uma frase muito longa. E pré-milenista, o que ocorrerá antes do milênio. Com orientação do Espírito Santo, passarei o estudo. Ocorrerá 2 batalhas no Apocalipse. A primeira no capítulo 19, depois eu falo a segunda, que é no capítulo 20, mas a primeira, Apocalipse 19, ali a batalha do Armagedon, será no final da grande tribulação, onde o Senhor Jesus Cristo reinará e retornará na sua segunda vinda visível, porque na primeira vinda não foi visível, foi o arrebatamento, montado em um cavalo branco nessa segunda vinda visível, com o exército de anjos e a sua igreja arrebatada para atender o clamor de Israel, cercado pelo anticristo e seus aliados. Isso aí já ocorrendo no final da grande tribulação. E cito um versículo para vocês, do Apocalipse 19, que é o que eu já disse aqui sobre a primeira batalha, que é do Armagedon, versículo 11 e 15. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja em justiça. 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações. Então veja que a batalha do Armagedon será a batalha do cavalo branco. Jesus desce num cavalo branco para estabelecer ali a derrota sobre os que estarão aliados para perseguir Israel e também
logo após estabelecer o milênio. É um assunto que, se a gente for mastigar muito dentro do estudo, ficará muito extenso. Então, eu estou passando aqui, basicamente, não é? Um conhecimento para que você não perca a sua visão espiritual de servir o Senhor Jesus. Agora, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, nos fala assim, ó, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Então veja que, no final da grande tribulação, Israel clamará ao Senhor, e o Senhor virá para atendê-los e libertá-los da opressão do anticristo e dos seus aliados. Agora, na segunda batalha, no capítulo 20, nós temos aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, capítulo 20, nós temos aqui a batalha no final do milênio. O assunto será sobre o estudo do milênio, mas eu disse que haverá duas batalhas. A primeira batalha é essa do Armagedon, que Jesus vence o anticristo e estabelece o milênio. E depois, no final do milênio, será uma batalha que derrotará aí todos aqueles que no milênio estavam presentes, mas que com a soltura de Satanás, eles se rebelaram contra o Senhor. Que diz assim, no decorrer do milênio, Cristo reinará sobre 3 classes de pessoas. Primeiro, a igreja estará reinando com o Senhor. Segundo, os judeus e gentios que ficaram da grande tribulação, que receberam a marca e vieram para reinar com o Senhor. E o terceiro, os nascidos durante o milênio. Muitas nações saberão o que é reinar. Mesmo assim, após Satanás ser solto, serão influenciados pelo engano. Então veja as pessoas que estarão no milênio. Mais adiante do estudo aqui, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. E isso aqui é registrado em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, que diz assim, acabados os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntá-las em batalha. Veja aí, será uma batalha de desfecho final, para julgar aqueles que no milênio ainda não aceitaram e foram beneficiados com o reinado do Senhor Jesus. Mas Satanás vem e ainda consegue influenciá-los a combater contra o Senhor. Em Ezequiel capítulo 39, versículo 1, nos fala assim, ó, tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog e dize, Gog é um rei, e diz, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de chefe de Meseque e de Tubal. Então veja que esse Gog, ele vai levar muitas nações aos conflitos. O Gog aqui, ele é um líder das nações do norte, não de Israel, mas a nação do norte que fica mais acima de Israel. Muitas vezes interpretado como representando uma grande potência mundial, como a Rússia. Magog, Meseque e Tubal são povos que habitam nas regiões do norte de Israel. Aí já estão na divisa com fronteira com Israel. Provavelmente, olha, são a Rússia, Turquia, aliados islâmicos e outras nações que estarão se aliando aí, essa companhia de exércitos para vir contra Israel. Agora, por que haverá morte no milênio? Porque tem pessoas com corpo celestial e corpo físico. A igreja estará reinando ali, certo? E os que, como eu disse para vocês, os que foram mortos na tribulação
que não aceitaram a marca 666, também estarão com o Senhor Jesus, e judeus que ficaram da batalha da grande tribulação, que é o Armagedon, estarão ali. E depois eu disse, aqueles que nasceram durante o milênio estarão ali também, com outras nações que não foram aliadas ao anticristo. Haverá nações que não aceitarão guerrear contra Israel. Muito interessante esse assunto. Então, elas serão governadas pelo Senhor Jesus. Agora, eu disse aqui corpos celestiais e corpo físico. Vamos aos corpos celestiais. Quem são? São os arrebatados no período da igreja e os mártires no período da igreja, junto com os gentios. Esses mártires aí são os judeus e gentios que durante o período da igreja, desde o ano 33, né, que o Senhor Jesus foi levado aos céus, e começou ali com os apóstolos, né, os discípulos, houve muita perseguição, muita morte. Então, esses aí, os que morreram por rejeitarem, como eu disse para vocês, a marca da besta na grande tribulação, estarão reinando no milênio. Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos diz assim: e vi tronos e assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ali no capítulo 3 de Apocalipse, nos fala sobre, como eu disse para vocês, está postado aí o estudo a esse respeito, para que vocês acompanhem. Então essa marca será colocada para aqueles que... Interessante, irmãos, aqui, amigos e ouvintes, é que muitos aceitarão o anticristo com muita alegria, com muita paz, pela forma de engano. Só que assim, os que estão reinando com o Senhor Jesus, que não têm os seus corpos celestiais e corpos físicos, esses poderão ser enganados. Os corpos físicos são os que ficaram vivos na batalha do Armagedon, ocorrida no final da grande tribulação, judeus e gentios, esses entraram no milênio, e os que durante o milênio nascerem. Apocalipse 24, 5 fala assim: eu vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Senhor Jesus, pela sua palavra, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal da besta, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. O que é essa primeira ressurreição? São os que foram arrebatados no período da igreja, antes da tribulação, que estarão reinando com Cristo durante o milênio, sendo, portanto, participantes da primeira ressurreição. Tá? Primeira ressurreição, os arrebatados da igreja. Nota em rodapé, ocorrerá a morte física no milênio, porque haverá nascidos em corpo do pecado, por isso o juízo e morte ainda são possíveis. Ou seja, no milênio nascerão pessoas, porque terá corpo, eu já li, como disse para vocês, corpo físico, e gerarão vidas. Em Isaías capítulo 65, versículo 20 e 25, diz assim, e não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O pecador de 100 anos, ele viverá, mas, puxa, com 100 anos, uma criança com 100 anos, um pecador, uma pessoa já, uma criança não tem pecado, um pecador de 100 anos significa que ele vai viver uma longevidade de vida de 100 anos, mas uma criança vive 100 anos, veja a diferença. Uma criança com 100 anos e um pecador aí. Que significa esse pecador? Aquele que está no reinado de Cristo, mas que não aceitou, não está aceitando ali o reinado. 1000 anos, irmãos, sobre uma paz, sobre uma justiça, sobre uma comunhão, união perfeita. Agora, diz aqui, como é reinado do milênio, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá a palha com o boi, e o pó será a comida da serpente.
não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Sabe? Então, estarão todos juntos, no reinado de Cristo, numa harmonia de paz, até os animais serão beneficiados. Já estou chegando ao final, mas antes, quero passar uma conclusão para vocês. Esse estudo é uma revelação de alerta sobre o que acontecerá depois do arrebatamento. Será igual aos dias de Noé. Não perceberam e veio o dilúvio, que está em Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39. Em Apocalipse ainda nos fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja que há um alerta, um aviso, para que muitos não se percam por serem enganados por Satanás, já nesta vida e na vindoura, que será ali o milênio, quando ele será solto, haverá pessoas que serão enganadas, mas não aqueles que estão reinando com o Senhor Jesus, que é a igreja, e os arrebatados, e também os que ressuscitaram quando tiverem a marca, aqueles que infelizmente não foram arrebatados, ficarão, e para serem salvos, se aceitar a marca da besta, não participarão do milênio. Agora, chegamos a um período da igreja morna, de Laodiceia. Tudo está normal, é só alegria. Muito cuidado, meus irmãos, meus amigos, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Então perceba-se aí que Apocalipse capítulo 2 e 3 fala sobre as igrejas, e todo finalzinho dos versículos das igrejas, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Esmirna, Tiatira e Laodiceia, sempre está lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma realidade. E hoje parece que há uma mente cristã cauterizada ou uma mente dominada para não perceber o que está acontecendo. Espero que esse estudo ajude você e você ajude outras pessoas. Se possível, compartilhe. Será muito importante. Estaremos evangelizando. Porque hoje o meio de comunicação, ele chega em muitos lugares. Muitos lugares. O missionário chega, o evangelista chega, mas não tão rápido com a mensagem dos meios de comunicação. Então Deus usa de todos os meios para salvar vidas. Amém? Quero fazer uma oração aqui. Apresentar sua vida, os irmãos dessa geração, para que despertem os que dormem. Levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Muita gente, irmãos, infelizmente, estão adormecidos, dizendo que estão servindo a Deus, mas estão muito distante. Muito distante. E esta mensagem é para alcançar esses distantes, despertá-los. Amém? Vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço, Senhor, por este momento que me concedeste, Senhor, para transmitir esta palavra e ser um canal de bênção, Senhor, na mão do Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que muitos ouvirão e se despertarão e, Pai, terão entendimento do que o Senhor está avisando através do Espírito Santo. E o nome do Senhor Jesus é glorificado, Senhor, através desse estudo, para chegar aos corações de todos aqueles, Senhor, que estarão ouvindo. Assim agradeço e peço a bênção, a misericórdia, Senhor, sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe e até o próximo estudo, Deus assim nos permitindo.